Para quem vem acompanhando o meu canal nos últimos dias, deve estar cansado de ouvir eu falar que para a plataforma de 12ª geração da Intel se tornar um produto interessante e viável, especialmente para PC Gamer, o que está faltando no mercado são placas-mãe mais acessíveis. Pois bem, pessoal, eu recebi essa placa-mãe que acabou de lançar lá na China e ela pode mudar tudo. Eu estou aqui hoje, pessoal, com a Soyo B660M Classic. Sim, galera, a Soyo. Quem monta PC já faz alguns anos deve lembrar na época do Pentium 3, Pentium 4, que essa era uma marca que fabricava placas-mãe, inclusive modelos top de linha, tinha a Soyo Dragon, eram modelos muito interessantes na época, e ela simplesmente desapareceu. Eu não tenho certeza se tem uma marca chinesa utilizando o nome Soyo, ou se eles de fato se mantiveram no mercado chinês e continuaram fabricando hardware durante esse meio tempo. O que eu posso dizer para vocês é que as placas-mãe da Soyo também são as placas-mãe da Maxsun, uma marca chinesa até que bastante consolidada e que já faz placas-mãe para processadores Ryzen e processadores Intel de gerações anteriores há algum tempo. Esse modelo aqui, o B660M Classic, ele é o modelo mais simples com o chipset B660, mas nós vamos dar uma olhada hoje como que fica o desempenho com o i5 12400F, que eu diria que é um processador muito interessante para casar com uma placa-mãe desse calibre, e também vamos falar um pouquinho sobre as funcionalidades e entender o que você está abrindo mão ao pegar uma placa-mãe dessa, ao invés de um modelo no mercado nacional. Antes de eu começar a falar especificamente sobre essa placa-mãe, eu queria tomar um tempinho para discutir o chipset B660 que vem nela em relação ao H610, que vem nas placas-mãe mais básicas para a plataforma de 12ª geração da Intel. Galera, para começar, o principal aspecto que muda de um para o outro é a expansibilidade. Tanto o H610 quanto o B660 não vão suportar o overclock de processadores desbloqueados. O B660, por outro lado, ele até suporta overclock de memória. Porém, dependendo da CPU que você for pegar, isso é menos ou mais interessante. Óbvio, varia, é claro, do nível de CPU que você vai estar utilizando. Em se tratando da expansibilidade, o B660 ele tem diversos pontos interessantes. O primeiro deles é que ele permite o uso de 4 linhas PCI Express do processador para um SSD NVMe e utilizando em PCI Express 4.0. No H610, todos os SSDs NVMe precisam ser conectados ao PCH. Isso pode se tornar um gargalo, eu inclusive tratei disso no vídeo onde eu avaliei a placa-mãe H610ME da ASUS, o modelo mais básico à venda hoje no Brasil. Eu vou deixar o card aqui para vocês. Não só o B660 mapeia essas 4 linhas do processador para um SSD, ele também possui 6 linhas PCI Express 4.0 conectadas diretamente ao PCH. Desse modo, é possível utilizar mais um SSD NVMe conectado em PCI Express 4.0 X4. Além disso, ele tem linhas 4.0 de sobra e todas as linhas 3.0, assim como havia no chipset H610. Isso permite que as placas-mãe com B660 possuam mais slots de expansão, além de poder utilizar, por exemplo, placas de rede mais poderosas conectadas via PCI Express ao PCH e utilizar expansão de portas USB com controladores externos também conectados ao PCH. Apesar de ele ter tantas portas extras, infelizmente o B660 também tem a comunicação com a CPU reduzida igual o H610. Os chipsets H670 e Z690 possuem uma conexão DMI 4.0 X8 com o processador. Isso significa que eles são capazes de transitar até 16 GB de informação por segundo com o processador. Já o H610 e o B660 são limitados a apenas 4 linhas DMI 4.0, o que limita a velocidade na metade, 8 GB por segundo. Como eu tenho falado para vocês nos meus últimos vídeos, fazendo uma análise de topologia da placa-mãe, o que nós temos aqui então é o seguinte: nós temos um slot PCI Express X16 4.0 conectado ao processador, portanto ele tem toda a banda disponível. Um slot NVMe X4 4.0 também conectado ao processador, com toda a banda disponível. E aí começam os slots pendurados no PCH, ou no chipset, se vocês preferirem. Esse slot NVMe ele é 4.0, ele está conectado ao PCH e possui 4 linhas PCI Express. O slot X1 é apenas 3.0, também conectado ao PCH. E nós temos aqui no painel frontal
4 portas USB 3.2 geração 2 de 5 gigabits por segundo, todas também conectadas ao PCH. Como eu disse para vocês, o PCH se comunica com a CPU a apenas um limite de 8 GB por segundo, e os slots NVMe X4 4.0 possuem uma banda teórica também por volta de 8 GB por segundo. O que significa que se você utilizar um SSD de muito alto desempenho no slot de baixo, um SSD que possa atingir os limites de velocidade desse slot, se você utilizar outros componentes, como por exemplo uma placa nesse slot X1, ou se você estiver utilizando a placa de rede ou os USBs 3.2 geração 2 para transferência de arquivo, você pode acabar reduzindo a velocidade do seu SSD por conta que a comunicação limite do PCH com o processador já foi atingida só pelo SSD. Isso é uma análise geral, pessoal, e obviamente é muito difícil que o SSD esteja em uso intenso, a porta gigabit esteja em uso intenso, você tenha uma placa PCI Express X1, mas é uma situação que pode ocorrer e muitas pessoas às vezes não entendem a importância de você ter um slot NVMe conectado diretamente à CPU. Isso pode se tornar ainda mais interessante quando tivermos jogos que utilizem tecnologias como Direct Storage, onde a placa de vídeo, através da CPU, vai conseguir se comunicar diretamente com o seu SSD. Uma tecnologia que ainda não está em uso, mas que pode vir a ser utilizada e que vai acabar utilizando a banda do slot NVMe enquanto você estiver jogando. Além disso, a placa-mãe possui esses dois dissipadores muito robustos. Eu vou deixar uma foto aí no vídeo para vocês de como eles são montados. Eles são aparafusados, vieram super firmes na placa-mãe. 2 slots de memória, então apesar de ela ser B660, ela possui apenas 2 slots, igual às placas-mãe H610. Elas operam em até 3.200 megatransfers por segundo, porém essa placa-mãe suporta overclock de memória, uma coisa que eu não consegui fazer. Vou falar para vocês logo mais na parte da BIOS dela. Um aspecto estranho na escolha da expansibilidade dessa placa-mãe é que ela reservou aqui um espaço enorme para saídas de vídeo. Ela possui saídas para 4 monitor, inclusive vídeo analógico. É uma escolha estranha, mas que pode interessar algumas pessoas que gostam de utilizar processadores com vídeo integrado e vários monitores conectados ao mesmo tempo. Ela ainda possui 2 USBs 2.0, eu acho que esses espaços de conexão de vídeo poderiam ser utilizados talvez para mais portas USB. Possui ainda um conector para USB 3.0 frontal e 2 conectores para USB 2.0 frontal, o que possibilita que você utilize mais 6 portas USB além das traseiras. Um dos aspectos que eu achei um pouquinho fraco dessa placa-mãe é que ela possui apenas 3 portas SATA, todas são SATA 3. Ela possui um conector para bomba de água, caso você utilize um water cooler, é um ponto bastante positivo. E além disso, ela conta com um botãozinho aqui para limpeza da BIOS e um debug display que não mostra os códigos de inicialização, mas que vai acendendo um LEDzinho de acordo com o ponto aonde a placa-mãe está na inicialização. Ou seja, se você estiver com problema na memória, o LED da memória RAM vai ficar aceso e você vai conseguir entender o que está acontecendo. Na sequência, eu quero mostrar um pouquinho para vocês da BIOS dessa placa-mãe. Eu vou passar aí no vídeo e vocês vão ver que ela tem uma BIOS gráfica até com bastante opções. Ela possui algumas deficiências, aí é perceptível que tem menos opções do que uma Asus da vida. Entretanto, se nós considerarmos que normalmente essas marcas chinesas têm BIOS extremamente simples, muitas vezes nem BIOS gráficas, né, nem essas que você pode mexer com o mouse, eu diria que ela está aí até que bem atendida. Você vai encontrar as opções mais interessantes, as opções que você costuma fazer uso, você consegue inclusive fazer algum tipo de tuning da CPU, aumentar o tempo do PL1, aumentar a quantidade disponível de energia do PL1 e PL2 para processadores que possam, é claro, fazer uso dessa energia adicional. Além disso, você tem os controles de tensão, controles de boot, enfim, tudo que você espera de uma placa-mãe relativamente básica, mas nada que vai te deixar na mão. Entretanto, uma das configurações infelizmente não funcionou para mim. Eu não tenho certeza se pode ser alguma coisa que se resolva com o update de BIOS, mas infelizmente os ajustes de timings das memórias não funcionaram para mim em nenhuma circunstância. Eu tentei diminuir o clock, eu tentei aumentar os timings, sempre que eu mexia em uma configuração das memórias, a placa-mãe simplesmente não bootava. Eu vou ficar de olho e se eventualmente eles lançarem algum tipo de update de BIOS, eu posso até tentar baixar e ver se isso foi resolvido. No momento, ao ativar o XMP das memórias, as memórias funcionaram como esperado, porém, infelizmente, eu que costumo diminuir os times das memórias para fazer os testes aqui no canal, eu acabei não conseguindo fazer esse ajuste e tive que rodar com os timings padrão das memórias da Netac que eu utilizei nos testes. Indo então para o aspecto do VRM dessa placa-mãe.
Como já mostrei para vocês, ela possui um dissipador muito robusto, né? Ela possui dissipador tanto na parte de cima, aqui, quanto na parte lateral. Aqui, normalmente, vocês encontram as fases que entregam energia para a CPU, as fases que são mais castigadas, e aqui as fases que fazem, por exemplo, o Encore e o vídeo integrado, que costumam ser fases que têm menos estresse. O controlador PWM fica aqui. Essa placa-mãe ela possui 8 fases para a CPU e mais 2 fases, uma para o Encore e uma para o vídeo integrado. Eu vou deixar as especificações aí para vocês. Um dos grandes pontos que a Soio indica em todos os anúncios dela, inclusive no site, é que essa placa-mãe utiliza MOSFETs do tipo DRMOS. Os DRMOS são MOSFETs mais interessantes do que os convencionais, porque eles unem tanto a fase de baixa quanto a fase de alta. Normalmente as placas-mãe elas possuem 2 MOSFETs por fase, um deles converte 12 volts para uma tensão intermediária e o outro converte essa tensão intermediária para a tensão que entra no processador. Os DRMOS eles recebem a tensão de 12 volts e fazem toda a conversão internamente. Dessa forma eles são mais eficientes e geram menos calor, além de normalmente conseguirem uma regulação de tensão mais interessante. Ela utiliza DRMOS simples e um aspecto que me chamou bastante atenção é que todos os capacitores utilizados nessa placa-mãe são da Caption. A Caption é uma fabricante de capacitores chinesa de Tier 3, ela está ali no 3º nível de capacitores. Normalmente, as placas-mãe chinesas que eu costumo avaliar aqui no canal utilizam capacitores que nem estão rateados nesse ranking de capacitores. Usar capacitores Tier 3 é um baita ponto positivo e tem muita placa-mãe de grandes marcas que não faz isso. Ponto positivo na construção e na durabilidade dessa placa-mãezinha aqui. Assim como nos testes que eu fiz com a H610ME da ASUS, eu quis testar se essa placa-mãe consegue manter o i5 12400F com o mesmo nível de desempenho que a B660M TUF da ASUS que eu tenho aqui no canal. Inclusive, se você não quiser perder o review da B660M TUF, considere se inscrever aqui no canal. Além de você ajudar o canal a crescer, você não perde conteúdos como esse que podem ser interessantes para você fazer boas escolhas na hora de montar o seu PC Gamer. E para avaliar essa placa-mãe, eu decidi fazer exatamente os mesmos testes. Primeiro, uma rodada de Blender Classroom e, na sequência, rodar o Cinebench R23 por 10 minutos para nós entendermos como ficam as temperaturas da seção do VRM da placa-mãe e, obviamente, comparar o score e entender se essa placa-mãe é capaz de entregar o mesmo desempenho que uma placa-mãe da ASUS, que é uma grande marca. E para aferir as temperaturas da placa-mãe, eu utilizei um termopar colocado bem abaixo de um dos DRMOS no meio das fases do processador e também o meu termômetro infravermelho. Desse modo eu tive uma visão tanto de como está a parte de baixo do PCB, que costuma sofrer bastante com calor vindo dos DRMOS ou dos MOSFETs em placas-mãe convencionais, e também ter uma visão geral de como está a parte de cima, na seção onde ficam os indutores e os capacitores, que costumam ser componentes que ficam sob bastante estresse. Um ponto importante é que eu estou utilizando o Cooler Box e ele é um cooler que faz vento na região do VRM. Desse modo, é possível que, com um cooler de torre, o desempenho térmico seja um pouquinho pior. Mas, de qualquer modo, esse é um resultado perfeitamente comparável com a H610ME, porque eu fiz os testes com o mesmo cooler. Após rodar por alguns minutos o teste do Blender, eu fui aferir as temperaturas. Para minha surpresa, foi difícil encontrar algum ponto em que a placa-mãe estivesse acima de 52 graus. Pessoal, com a temperatura ambiente na faixa de 24 graus, nós estamos falando de um circuito elétrico extremamente eficiente, com o processador utilizando o máximo de energia que ele podia utilizar, a placa-mãe esteve sob nenhum estresse. 50 graus de temperatura é quase nada, se nós considerarmos que o único ar induzido em cima dessa placa-mãe era do Cooler Box, que provavelmente estava soprando até ar quente, porque a CPU estava a quase 90 graus de temperatura durante o teste. Nós estamos falando de um circuito de VRM muito confiável e muito eficiente para tocar um i5 12400F. Obviamente, isso começa a mudar se você utilizar processadores mais parrudos. Ao finalizar o teste, o tempo para renderizar a cena Classroom foi de 9 minutos e 5 segundos, contra 8 minutos e 59 segundos da ASUS B660M TUF. Ou seja, essa placa-mãe ela chegou a ser um pouquinho mais lenta, porém isso chega a ser margem de erro, é menos de 1% de diferença de tempo. Na sequência, fazendo o throttle test do Cinebench R23, onde nós rodamos por 10 minutos e comparamos o resultado final.
Dessa vez a placa-mãe esteve ainda sob menos estresse e eu não encontrei nenhum ponto que estivesse a mais de 50 graus Celsius. No final das contas, o resultado final da placa-mãe foi de 12.364 pontos contra 12.417 da B660M TUF. Mais uma vez, um resultado na faixa de 1% mais lento. É interessante lembrar, pessoal, que por conta de eu não ter conseguido ajustar os times de memória nessa placa-mãe, eu estou com as memórias rodando um pouquinho mais lentas do que no teste com a B660M TUF. Desse modo, essa pode ser uma das explicações para essa diferença de 1% de desempenho. Pois bem, pessoal, o que vocês acharam dos resultados da B660M Classic da Soio? Uma placa-mãe cheia de nostalgia aí para quem gostava de montar PCs na época do Pentium 3, Pentium 4, os Athlon XP. Era uma marca muito interessante no mercado. Será que ela está voltando, galera? Bom, não sou eu quem vai falar isso para vocês, e sim eles continuarem trazendo produtos interessantes como esse produto. Pessoal, eu sei que a falha da BIOS da placa-mãe em não setar os times de memória é um ponto a ser observado. É importante nós termos isso em mente, especialmente se você pretende utilizar processadores mais rápidos. Quanto mais parrudo é o processador, maior a tendência de ele ser sensível a clock de memória, a latência de memória. E não conseguir ajustar esses parâmetros na BIOS, obviamente pode fazer com que a sua memória, que às vezes é perfeitamente viável para estar rodando aí a 3.600, 3.800 megatransfers por segundo, você seja obrigado a utilizar ela em estoque. Os processadores de 12ª geração da Intel não são tão sensíveis nem a clock nem a latência de memória como os processadores Ryzen da série 5000 ou 3000. E desse modo, a gente pode esperar que com umas memórias um pouco mais simples, você já consiga tirar praticamente todo o desempenho disponível na plataforma com os processadores como, por exemplo, os i3 e i5s. A minha percepção geral dessa placa-mãe, pessoal, é que o valor dela é excelente pelo que ela entrega. Como vocês puderam ver nos meus testes, ela mal esquentou, ela utiliza bons componentes e tem uma boa construção, e conseguiu entregar todo o desempenho do i5 12400F sem problemas. Vamos falar então um pouquinho sobre o preço dessa placa-mãe. Quanto custa essa placa-mãe para oferecer o desempenho que ela oferece? Galera, eu paguei R$700 nessa placa-mãe há umas 2 semanas atrás e não fui taxado. Ela passou direto, sem nenhuma taxa, e ela chegou para mim por esse preço total. Hoje você compra esse modelo por cerca de R$685, R$690 no AliExpress por conta da redução do valor do dólar. Ela manteve o preço dela em dólar, porém o dólar caiu um pouquinho de preço. Se você não for taxado, ela vai custar basicamente metade do preço de uma placa-mãe com a B660M TUF no Brasil. Metade. A placa-mãe B660M TUF que eu tenho custou R$1.400. Ou seja, eu paguei metade do preço nessa placa-mãe e ela me ofereceu 1% a menos de desempenho para o meu i5 12400F. Hoje ela está custando mais barato do que as placas-mãe H610 aqui no Brasil e provavelmente se você for taxado no valor máximo de taxa considerado pela Receita de 60%, eu sei que nem sempre as taxas seguem essa lógica e muitas vezes o pessoal acaba sobretaxando, mas vamos dizer que o pior caso deveria ser você ser taxado em cerca de R$400 nessa placa-mãe. Isso elevaria o preço dela a R$1.100, o preço da placa-mãe B660 mais simples da ASUS no Brasil. Se vocês me perguntarem se eu acho que vale a pena essa placa, eu diria que, com o risco de taxa e o preço atual dela, ainda assim ela vale muito a pena. Mesmo que ela não ofereça garantia, como uma placa-mãe da ASUS comprada no Brasil, eu diria que os 15 dias que o AliExpress te dá para abrir uma disputa e conseguir uma parte do seu dinheiro de volta é o suficiente para avaliar se ela veio com algum tipo de defeito, e normalmente esse tipo de componente não vem a apresentar problemas num curto espaço de tempo, a menos que já tenha vindo com defeito. Com uma construção tão sólida e as funcionalidades que uma pessoa precisa aí para um build gamer, eventualmente de entrada ou até um pouquinho mais robusto, por menos de R$700, eu diria que essa placa-mãe está muito barata. E por conta disso, mesmo com o problema que eu tive de não conseguir fazer ajustes de memória na BIOS dessa placa-mãe, eu vou estar recomendando ela e recomendando muito. Essa placa-mãe ela já figurou num teste de um canal do exterior, o Tech Yes City, e ele rodou ela com um i9 12900K e ele não teve problemas por conta da parte elétrica da placa-mãe.
Isso só prova o quanto é robusta a construção da parte elétrica desse modelo e que ela consegue entregar um desempenho muito interessante, sem custar tão caro quanto estão custando as placas-mãe aqui no Brasil. Quando as placas-mãe B660 no Brasil estiverem custando um valor mais justo, aí então essa placa-mãe deixa de fazer sentido. Em termos de CPU, eu recomendaria que vocês utilizassem nessa placa-mãe no máximo, talvez, o i7 12700. É um processador que não consome tanta energia quanto o 12900, não faz sentido vocês pegarem os modelos desbloqueados para overclock, então não faz sentido um 12700K ou um 12600K, porém, custando tão barato quanto ela custa, ela pode viabilizar você a fazer um upgrade no seu processador, saindo de um 12400 para um 12600 ou de um 12600 para um i7 12700, ou até mesmo trocar 2 pentes de memória de 8 GB por 2 pentes de memória de 16 GB e já ter uma configuração aí que vai aguentar muito tempo sem precisar de upgrade. Galera, esse era o conteúdo que eu tinha para vocês hoje da Soio B660M Classic. Eu fiquei muito entusiasmado em fazer o conteúdo dessa placa-mãe, porque eu já estava esperando que ela ia ser uma placa-mãe com construção decente, dado o histórico da Maxam, que vende as mesmas placas-mãe que a Soio, e que muita gente compra e não tem problemas. É de fato uma marca muito sólida, eles vendem também placas de vídeo, memórias RAM, eles têm uma presença interessante no mercado aí da China, e custando um preço que eu considero muito justo para uma placa-mãe com as funcionalidades que ela tem. Ela ainda custa mais caro do que, por exemplo, a Asus B450M Pro S, que é uma placa-mãe excelente para a linha Ryzen, porém ela pode viabilizar um build com o i3 12100 muito mais em conta do que um build com a B450M Pro S com o Ryzen 5600X. Desse modo, começa a se tornar interessante cair para esses processadores mais baixa gama da Intel, que oferecem um desempenho em jogos excepcional. E você vai estar pagando um preço no kit muito mais justo do que se você comprar essas placas-mãe intermediárias que estão sendo vendidas a preço de ouro aqui no Brasil. Eu deixei o link da B660M Classic na descrição desse vídeo, então vocês podem conferir, dar uma olhada se vocês se interessam em comprar essa placa-mãe. E esse era o conteúdo que eu tinha para vocês hoje. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de se inscrever. Mais uma vez, isso ajuda pra caramba o canal, pessoal. Eu sei que muitos de vocês às vezes se esquecem de se inscrever e estão assistindo os vídeos, mas vocês podem ajudar na produção desse conteúdo, se inscrevendo e até mesmo se tornando membros. Eu vou ficando por aqui por enquanto, nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu!